nos alegramos na memória desta presença da Virgem Maria lá em Fátima, a 13 de maio de 1917, até 13 de outubro deste mesmo ano, Maria foi se fazendo presença para animar e colocar numa resposta mais consciente, mais viva da igreja naquele momento, as necessidades urgentes que a humanidade estava vivendo. Era um período muito difícil. Está entre as duas grandes guerras mundiais. 1914, a primeira grande guerra, 39 a 45, a segunda grande guerra. A humanidade está nesta ebulição, neste momento difícil. A presença do totalitarismo em muitas nações, o avanço naquele momento do comunismo, uma ameaça grande às liberdades e uma ameaça grande à liberdade religiosa. E Nossa Senhora, ao longo da história da Igreja, nestes 2000 anos de história do cristianismo, ela tem vindo como mãe, no carinho e na ternura de mãe. Ela vem ao encontro dos seus filhos, ela vem ao encontro da igreja, ela vem ao encontro da humanidade. Maria não vem ensinar nenhuma novidade. A doutrina para a salvação já temos. A revelação está completa em Jesus Cristo. Tudo aquilo que precisamos para a nossa salvação, Jesus nos deixou. Mas Maria vem para estar como mãe, nos auxiliando a enxergarmos as urgências, as respostas a serem dadas, a discernirmos o caminho, a sermos capazes de fidelidade, a sermos mais empenhados, verdadeiramente comprometidos com a causa do Evangelho. Ela vem nos tomar pela mão para auxiliar a travessia do caminho da experiência da vida. Assim, em tantos momentos da história, ela esteve com a humanidade. E assim ela estará sempre, como esteve na igreja primeira, como esteve no momento da cruz e naquele momento da dispersão dos discípulos e apóstolos. Ela manteve a unidade. Ela chamou para si a igreja que nascia e no aconchego e ternura de mãe esperou com os apóstolos e discípulos a concretização da vinda do Espírito Santo. É ela que nos faz como fez lá nas bodas de Caná. Apresenta a seu
filho mandar vocês fazer. É esta obediência que precisamos hoje. É esta disposição que é necessária na história presente. A igreja precisa anunciar Jesus. Nós precisamos anunciar as maravilhas do reino de Deus. E é nessa caminhada junto a Maria que nós entendemos melhor, que nós temos melhor condição de responder ao que Jesus nos manda fazer. Sozinhos, muitas vezes, somos incoerentes. Sozinhos, tantas vezes, somos falhos. Tantas vezes o homem velho está presente em nossas ações. Tantas vezes nós tememos, recuamos, nos acomodamos. Tantas vezes somos exigentes para com os outros. Tantos momentos guardamos em nós mágoas, cobramos dos outros atenções. E Maria está junto a nós para abrir nosso coração e sermos capazes de fidelidade, sermos capazes de vivermos coerentemente a fé. Como é bela essa experiência de Maria, tão jovem, mas tão forte. Ela não se recusou em hora nenhuma a dar o seu sim. Foi tão dura, tantas vezes as experiências da família de Nazaré foram marcados por momentos tão difíceis, de tantas angústias, mas serenos deram seu sim a cada momento. Foi muita dureza naquele instante de Belém, de não encontrar lugar nenhum, numa noite fria para se abrigar. Não há reclamação, não há temor, porque se sabem agraciados por Deus. Tão difícil, aquela criança recém-nascida, e José, em sonho, deve ter a certeza que deve partir para o Egito. Outra viagem difícil para terras estranhas, onde deveriam procurar trabalho e abrigo. Não há nenhuma palavra de censura, nem de pergunta. Há um sim, despojado, humilde, sincero, porque estão nas mãos de Deus. Eles não se perguntaram por que nós? Porque nós temos que passar por isso. Às vezes nós perguntamos, por que eu? Parece que nós cobramos de Deus quando a hora da aprovação chega, e esta hora é de purificação. É ali que está a força da fé. É ali que reside a fé verdadeira, que ela se alimenta num sim, sem exigência. Foi tão duro para a mãe quando vieram dizer que Jesus estava louco, que ela deveria tirá-lo, que ela deveria tirar dele essa ideia de ser filho de Deus. Maria silencia. Maria se encontra com o Pai. Maria aprende o seu sim. Maria se dispõe a obedecer. Maria vai fazendo o caminho da sua entrega absoluta. O sim ao anjo tem consequência até a cruz. Não foi fácil para Maria.
e ela vê seu filho pregado na cruz. Ela vê no rosto dos que ele curara, no rosto do que ele acolhera, no rosto de que ele levantara do chão da vida e libertara para uma vida verdadeira. Maria não traz mágoas. Maria não quer vinganças. Maria não espera a hora de dar um troco. Maria simplesmente diz o seu sim àquilo que ela não compreendia, aquilo que ela não percebia na totalidade do entendimento daquela hora, mas estava de pé, firmemente de pé. Santa Mãe de Deus, ajudai a mim e a todos nós a permanecermos de pé, serenos, capazes de resolver as lutas da vida, sabendo da vitória de Jesus. Maria sabia da vitória do seu filho. Ela tinha certeza de que haveria a resposta do amor, de que o amor crucificado, ele não é um fracasso, de que o amor verdadeiro nunca fracassa. Ele está crucificado, mas amanhã da ressurreição acontece. A plenitude da vida acontece. E Jesus romper a morte. Ela, Maria, com as outras mulheres, estavam à espera desta hora da luz, da vitória da luz sobre as trevas, da vida sobre a morte, da alegria sobre o medo. Elas aguardavam, e elas foram as primeiras a verem, constatarem e proclamarem e anunciarem as maravilhas da vitória de Jesus. Sua dor presente, meu irmão e minha irmã, suas contradições e suas lutas não vieram para lhe derrotar. Elas vieram como um caminho de redenção. Creia, aguarde, espere, tenha confiança e coragem. Aquele que rompeu as trevas e se fez luz está com você. Aquele que é vitorioso da morte permanece ao seu lado. Sua vida está nas mãos do vitorioso. O seu caminho está nas mãos daquele que contém a verdadeira vitória. Eis o sentido de estarmos hoje um dia de trabalho, mas abrimos espaços para agradecer, louvar este presente magnífico que é Nossa Senhora e dizer a Deus, dizermos na Trindade Santa desta Eucaristia, somos agradecidos, somos gratos por termos Maria, Mãe querida, Mãe de Deus e nossa Mãe. Cuida de nós, tão fracos, tão fragilizados, cuida de nós, nos